Olá, tá no ar um novo episódio do Eurocomics, o canal do quadrinho europeu no Brasil, e hoje a gente resolveu trazer uma HQ da qual recomendamos muito a sua leitura. Foi um dos quadrinhos mais apaixonantes que lemos nos últimos tempos. São 340 maravilhosas páginas que conferimos no metrô no caminho e também na volta do trabalho durante uma semana. Trata-se da mais nova obra do francês Fabien Toulmin, que nós já entrevistamos 2 vezes. Um artista que morou em diversos países, inclusive no Nordeste do Brasil, e é casado com uma brasileira. Fabien fala magnificamente o português com um belo sotaque nordestino. Ele também é o autor de Não Era Você Que Eu Esperava, que Claude Barras está transformando num filme de animação. Além disso, o Fabien é autor de 2 Vidas e dos 3 volumes de A Odisseia de Akin. Todo esse material que saiu pela editora Nemo. A história de Suzette, ou O Grande Amor, tem como protagonista Suzette, uma senhorinha de 80 anos. A trama começa, na verdade, no cemitério, quando ela, amigos e familiares enterram seu marido recém-falecido. Suzette se encontra particularmente num momento frágil e por isso sua neta Noemi resolve dar uma maior atenção à avó. As duas começam a conversar e a jovem descobre que o casamento da avó não havia sido esse mar de rosas todo que ela achava. Isso no momento em que Noemi está passando por alguns problemas em seu relacionamento. Esses 2 fatos acabam unindo as duas emocionalmente, principalmente quando Suzette revela à neta que antes de seu avô, ela havia se apaixonado durante a juventude por um homem que conheceu na Itália. Noemi convence a avó a partir junto com ela em uma viagem pela Itália, na tentativa de descobrir o possível paradeiro desse amor perdido de Suzette. Durante a viagem, as duas conversam ainda mais sobre a vida a 2. E a peregrinação das duas pela Itália trará surpresas que poderão enriquecer a vida de avó e neta. O Eurocomics recomenda muito a leitura de Suzette ou O Grande Amor, um quadrinho fascinante em que achamos até mesmo uma referência a Jackson do Pandeiro, um saudoso músico paraibano também conhecido como o Rei do Ritmo. Também encontramos um levíssimo paralelo entre Suzette e o filme Cartas para Julieta de 2010. Então é isso, gente. Agora a gente vai falar com ele, o Fabien Toulmin, o autor de Suzette, e Suzette ou O Grande Amor. Tudo bem, Fabien? Tudo tranquilo. Tranquilo. Terceira entrevista. Muito obrigado por essa honra toda. Já vou logo de primeira pergunta. A Suzette, cara, ela existe de verdade? Ela foi inspirada em alguém ou ela representa milhares de senhoras com mais de 80 anos por aí no mundo? Não existe ao meu redor essa Suzette, mas ela é inspirada pelas mulheres dessa cidade que eu conheci, seja de família ou de pessoas próximas. Ela é realmente inspirada pelo esse modelo, eu não sei se a gente pode chamar assim, esse modelo de mulher da geração dos meus avós, que entrava numa vida de casal sem realmente escolher com quem ia se casar e acabava ficando a vida toda com a mesma pessoa porque era assim mesmo e era o jeito de viver até um dos dois falecer. Tá, eu acabei que não dei os parabéns a você pelo quadrinho. Eu vou dizer para você o seguinte: ele foi o melhor de todos que a gente leu, né, de sua autoria, né? A gente conferiu o Não Era Você Que Eu Esperava, 2 Vidas, depois A Odisseia de Akin. Este, para nós aqui do Eurocomics, foi o melhor e também foi o melhor quadrinho do ano de 2022 que o canal conferiu, cara. Meus parabéns. Linda história, comovente. Muito obrigado. Quer dizer que tu não gostou dos outros que eu fiz? Não, absolutamente. É agora que eu vou me embora mesmo desse canal. Tchau, viu? Não, eu quero dizer o seguinte, cara, a gente vem acompanhando aí a sua trajetória, né, através desses quadrinhos que felizmente chegam ao Brasil através da editora Nemo, e a gente adorou todos eles, mas, na nossa opinião, o melhor até agora foi Suzette. Não que os outros não sejam maravilhosos também. Ok, tudo bem, eu te perdoo. Tá bom. Agora me diga uma coisa. Existe um filme chamado Letters to Juliet, Cartas para Julieta. Foi um filme que saiu em 2010 e tem a história também de uma senhorinha que procura por um grande amor na Itália, é ajudada por uma jovem. Você por acaso viu esse filme?
Eu estou descobrindo o nome desse filme agora, mas depois da publicação do quadrinho, eu já ouvi várias pessoas falando de uma tal de história com a personalidade indo atrás de um amor, de uma música, de um filme. Eu acho que, na verdade, é uma temática que é bastante comum, vamos dizer assim, da mesma forma como na época, quando eu escrevi Duas Vidas, é tipo como uma música, um estilo de música conhecido que cada intérprete dessa música vai tocar de um jeito diferente. Então, eu acho que, assim como Duas Vidas, Suzette é desse tipo de história que, quando a gente lê, parece que a gente já viu em filme, livros, ou outras histórias, assim, outros filmes ou livros, e a gente tem essa sensação que a gente já viu, mas, na verdade, cada um dos autores que vão contando essa história vai contar essa história com sua sensibilidade, o jeito de falar de certas temáticas e não de outras. Nesse caso, para mim, o que me chamou para essa história não foi tanto essa busca do amor, quanto falar do assunto da vida a dois, a vida de casal, e principalmente do ponto de vista da mulher, e ainda mais considerando a evolução da maneira como a gente vive dentro de um casal. Foi isso o ponto de partida para eu pensar nessa história e contar isso tudo. Não, com certeza. Eu queria dizer que são histórias diferentes. É porque eu vi esse filme outro dia e realmente me remeteu a Suzette, mas, como você disse, são histórias, né, nas quais a gente se reconhece. Então, eu queria saber também o seguinte, cara, por que tem um cartaz do Jackson do Pandeiro no quarto de Noemi e Hugo? Porque eu sou nordestino, apesar de você ainda não saber, meu sangue é nordestino, eu sou paraibano, mas é realmente porque quando eu faço um quadrinho, sempre tem a parte de desenhar as personagens principais, que é um grande prazer, e tem a parte de desenhar o cenário, as personagens do segundo plano, e nesse momento, para não ficar entediado, porque no livro tão grande, assim, com tantas páginas, sempre tem um momento um pouco de tédio. Para enganar esse tédio, eu gosto de colocar umas referências nas coisas que eu gosto, na minha vida, nas personagens de outros quadrinhos que eu já desenhei. Então, nesse caso, sei lá, provavelmente no momento que eu desenhei esse cartaz no quarto, ou eu estava escutando Jackson do Pandeiro, ou eu estava pensando nesse cantor, sei lá. Eu só sei que são as coisas que eu gosto de fazer. Para quem sabe, nota essa presença. Para quem não sabe, nem vê que existe. Tá, e o fato de você ser casado com a paraibana também, né, foi mais fácil você trazer essa referência, né? Isso. Deixa eu te falar uma coisa. Em relação à sua arte, às suas técnicas, né? Você acha que teve alguma diferença dos outros para esse, né? Depois de Duas Vidas, de A Odisseia de Aquim, de Não Era Você Que Eu Esperava, você experimentou alguma coisa diferente? Bom, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, o fato de, ao longo dos livros que eu estou fazendo, eu melhorar, né, no desenho. Eu comecei sem realmente saber fazer quadrinho, né, desenhar, então eu fui aprendendo fazendo. E tem também, nesse caso, esse foi um quadrinho que eu fiz durante a pandemia, então foi um momento que a gente está trancado dentro de casa aqui na França, durante, acho que foram 3 meses trancado dentro de casa. Então, eu acho que essa história me ajudou a viajar ficando dentro de casa. Então, provavelmente, eu senti mais prazer não é que eu não sinto prazer nos outros livros, não é isso que eu estou dizendo, mas eu acho que, muitas vezes, quando eu estava desenhando uma cena, um momento, uma paisagem, provavelmente essa frustração de não estar viajando me fez investir mais nessa parte do desenho. Entendi. E quem te ajudou, cara, nos diálogos em italiano, nas partes de música que tocam em italiano? Aqui na edição da Nemo, eu achei muito interessante que não foi muitas coisas em italiano não foram traduzidas. Eu acho que tem que ser assim, porque aquilo ali é um fundo, né? É uma coisa que não precisa você saber exatamente, né? Você teve muita ajuda para isso? Eu tive a ajuda de uma empresa que se chama Google.
Google Translate, você entra as palavras em francês ou em português, e essa empresa, com quem eu tenho muitos contatos, ela me entrega a versão traduzida. Foi assim que funcionou. Mas para falar disso que tu está dizendo, do fato de não traduzir tudo, com certeza, quando assim, essa história, além de ser uma história que fala de relacionamento, de história de vida, é uma história de viagem também. E uma coisa que eu gosto nas viagens é essa sensação de estar num lugar desconhecido, com uma certa distância com o que está acontecendo, e uma distância que lhe permita analisar, observar, escutar. Eu acho que quando você escuta uma língua que você não domina, você escuta a musicalidade dessa língua de uma forma diferente de se você entende. Por exemplo, português do Brasil, antes de entender, de aprender o português, eu tinha uma sensação diferente de hoje. Então, é isso que eu quis retransmitir nesse quadrinho, apesar de não ter a musicalidade, porque são palavras, mas colocando essa língua sem tradução é para mais ou menos retransmitir, dar essa sensação que a gente está viajando sem entender tudo que está acontecendo, mas está dando uma sensação de mudança de ambiente, de idioma, pronto, foi isso que aconteceu. Enquanto as músicas foram músicas que eu criei, realmente são músicas que não existem, assim, as músicas italianas, estou dizendo, porque eu acho que tem uma ou duas francesas que existem, mas a música que eu coloquei em italiano, na cena que Suzette está dançando, essa foi uma criação minha. Então, agora eu só estou aguardando a candidatura de músico para a gente transformar isso numa música verdadeira, que existe. Tá certo. Você podia falar um pouquinho para o Eurocomics sobre a adaptação cinematográfica de Não Era Você Que Eu Esperava? Sim, é um projeto que já existe há alguns anos atrás. Na verdade, no começo, houve um projeto de adaptação para o cinema com atores, mas era uma opção que eu não considerava, porque, para mim, o que faz a força, vamos dizer assim, dessa história é o fato que tem uma parte um pouco... Eu vou usar uma palavra, eu não sei se existe, viu? Onírica. Eu não sei se existe essa palavra em português. Existe. Pronto. Existe. E eu acho que, talvez, ao meu ver, colocando essa adaptação com atores, de verdade, ia dar uma sensação de uma coisa muito dura, muito fria, e eu queria conservar esse espírito duro, grave, mas, no mesmo tempo, doce, suave, uma coisa que a gente cria com as personagens de uma espécie de carinho. E eu achava que isso a gente ia conseguir desenvolver mais com a animação. A partir daí, o produtor que quis fazer essa adaptação em filme foi atrás do Claude Barras, que foi o realizador de Vida de Abóbora, eu acho que é assim o título em português. E pronto, a gente fechou com ele e está no começo do processo. É um processo um pouco longo, porque é uma animação que está sendo feita em stop motion, é uma técnica diferente do desenho e pede um pouco mais de tempo. Mas vai ser um lindo projeto. Isso. E o que significou Angoulême 2022, a edição do festival para você? Como foi Angoulême? Foi a volta do festival, né? Porque o ano 2021 foi cancelado e em 2022 houve ameaça de cancelamento também por conta da Covid. Então, essa edição do festival foi adiada para março, eu acho. E foi uma volta, assim, eu senti uma vontade do público, uma vontade dos autores de estar presente, porque é um grande festival, muito grande, uma festa também, porque o reencontro desse meio artístico de quadrinho. E pronto, foi bom reencontrar os leitores que vieram para fazer autógrafo. Sempre tem discussões bem interessantes e que são muito ricas. Você se imagina fazendo um álbum standard, aquele padrão, 48 páginas, franco-belga, capa dura, grande,
ou você realmente vai continuar trilhando aí o caminho das graphic novels, que tem muito mais páginas, inclusive? Bem, por enquanto eu estou seguindo nesse caminho, porque eu acho que o que eu gosto na realidade no quadrinho, além do desenho, é desenvolver histórias. E para desenvolver histórias, a gente precisa de espaço, eu preciso de espaço. Eu sou um autor que tem mais dificuldade em fazer histórias condensadas. É uma questão de personalidade, é uma questão de habilidade, talvez. E para me exprimir melhor, eu preciso de mais páginas. Então, por isso, eu vou continuar nesse caminho, apesar de que eu estou trabalhando num projeto de história para criança, com um desenhista aqui, que se chama Olivier Dutot, e vai ser um projeto que se chama Marilou, e vai ser um projeto com menos páginas, mas, vamos dizer assim, não é o formato que tu está dizendo, porque é um formato para criança, um formato um pouco menor, com menos quadros numa página. Então, fora isso, eu vou continuar nesse caminho de graphic novel bem cheia de páginas. O meu próximo quadrinho, que está saindo agora aqui na França em junho, vai contar com 340 páginas. Cara, olha, muito obrigado pela sua atenção. Queria te dar os parabéns por Suzette, né, que já está nas livrarias brasileiras. Imagino que essa aí que você falou, a próxima, vai sair aqui também pela editora Nemo. E também te dar os meus parabéns pelo seu português, que é absolutamente perfeito. Eu nunca vi um francês, porque a gente esquece que você é francês, a gente pensa que você vem do Nordeste, que você é uma pessoa nordestina. Eu te disse, eu não sou francês, eu sou paraibano. A sua esposa te ensinou direitinho. Fabiano, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado pela gentileza. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau, PH.